Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós iremos meditar no livro aqui do profeta Jeremias, capítulo 50. E a gente vai trazer o título das Ovelhas Perdidas. As ovelhas que são caracterizadas como aqueles que seguem ao Senhor Jesus, que são discípulas do Senhor Jesus, filhas do próprio Deus, elas são consideradas ovelhas de Cristo, ovelhas do próprio Deus. E nós que somos do Senhor Jesus, nós somos consideradas estas ovelhas. Porém, se a gente não é de Cristo, nós somos considerados praticamente outras, vamos dizer, outras espécies. Que quer dizer o quê? Que a gente não é de Cristo. A diferença disso, claro que a gente não se remete como um animal, né? É só um exemplo que o Senhor Jesus usa. Porque assim, na época, havia o pastor. O cargo pastor, na época, era derivado daqueles que trabalhavam com ovelhas. Aquele que cuidava de um rebanho de ovelhas. O nome dessa pessoa o nome do cargo de uma pessoa que cuidava era pastor ou pastora. Hoje em dia o pastor é aquele que tá né, abrindo reunião, fazendo cultos na igreja. E praticamente as pessoas que vão lá são consideradas ovelhas perdidas. E o pastor ali estaria praticamente sendo enviado pelo próprio Senhor Deus, né? Que o Espírito Santo está ali usando o pastor para fazer aquele povo voltar para Cristo, para conhecer a palavra do Senhor Jesus. E assim, Deus ele tem usado esse exemplo. É o que a gente vai meditar e trazer esse título hoje. Porém, antes de começarmos, eu queria perguntar se você já adquiriu, meu amigo, a Folha A Universal desta semana. A Folha Universal desta semana sai a cada... praticamente, né? Cada semana vai sair uma nova edição e sai no domingo, né? O primeiro dia logo. E aqui cada vez tem matérias novas. Por exemplo, ó, temos a matéria entretenimento, ó, uma dose de fé para começar o dia. De segunda a sábado, o programa Inteligência e Fé apresenta reflexões essenciais para os cristãos. Eu já vi esse programa, é muito bom e eu recomendo muito também que assistem. Também temos aqui, ó, a matéria geral. Os desafios que colocam a vida de crianças e adolescentes em risco. Disfarçadas de brincadeira, muitas práticas incentivadas em redes sociais levam jovens a doenças irreversíveis e até mesmo à morte, o que exige a atenção dos pais e responsáveis para a prevenção e orientação. Saiba como proteger seus filhos. É tipo aquelas trends, né, do TikTok, que as pessoas também ficam fazendo um monte de desafio, um monte de brincadeira, entre aspas, que leva até mesmo à morte. Isso você pode ver esse assunto na página 30, que fala sobre isso. Também temos a página matéria capa. O legado da Universal em 2022. Quase 13 milhões de pessoas no Brasil e no mundo foram beneficiadas por ações realizadas por mais de 487 mil voluntários. Olha para você ver como Deus tem usado o trabalho da Igreja Universal. Também temos aqui a matéria Aconteceu na Universal. Esconderijo do Altíssimo em São Paulo. O novo templo da Universal na Vila Leopoldina foi inaugurado em 18 de dezembro. Novo templo da Igreja Universal. Também na página 7 temos Intelliman. A organização necessária ao homem para que 2023 seja um ano melhor do que os anteriores. Temos a Panorama. O aumento de divergências políticas piora tensões e estimula conflitos em todo o mundo. E também temos as lições de fé, que a gente não vai falar agora, porque a gente traz, né, toda quarta-feira. Mas se você já quiser saber, adiantar, adquira a Folha A Universal desta semana. E a gente também tem a opinião, né, de patrocinadores da Folha Universal. Comentários. Temos os comentários aqui, ó, do De Souza Badini. Ele fala: a Folha Universal é a melhor opção para quem está sofrendo nesse mundo sem a presença do Senhor Jesus. Também temos aqui o comentário do Bruno Gregório. A Folha Universal está a serviço do Reino de Deus. Também temos aqui a opinião da Daiane Bella. E aqui ela fala: o povo brasileiro está se mobilizando para democratizar o Brasil. Isso é uma questão de honra. Também de Snowdown Gelse 3, ele fala: tive a oportunidade de assistir ao documentário e ele está me trazendo um renovo espiritual. Cada palavra e cada cena nos mostra a fé desde o início até os dias atuais. A fé é uma ferramenta poderosa e combustível para as pessoas por meio dele. Muitas almas serão alcançadas. Falando do documentário da Folha Universal, A Fé que Vence o Tempo. Também aqui, comentário da Sandra, ela fala: Deus transformou a minha vida e me tornou sua filha. Sou grata pela vida dos servos de Deus e os veículos de comunicação da Universal que levam a palavra de Deus aos sofridos e perdidos. Que Deus venha abençoar a vida de cada patrocinador da Folha Universal, cada
pessoa que deu comentário. Se você quiser também que seu comentário apareça aqui, você pode ir lá no Instagram, no Facebook e pode deixar sua opinião pela página Folha Universal de alguma matéria lá. E você pode até mesmo ter chance de aparecer aqui. E olha só que bom, né? Então pode deixar sua opinião, deixa ali o seu comentário que nós estaremos lendo. Então vamos começar agora o título Ovelhas Perdidas. No livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 6 diz: Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes a desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Olha só o que nós vemos aqui. Que as pessoas são essas ovelhas, vamos dizer assim. Ovelhas são aquelas que já estão em Cristo, aquelas que já receberam a salvação em Deus. Porém, aquela que não recebeu ainda essa salvação, ela é uma criatura, é um carneiro, como diz, um bode, né? Porém, aquela que já recebeu a salvação, ela se torna uma ovelha de Cristo. E se ela se afasta? É igual que a gente vê um exemplo lá da carta da igreja a Efésios, que eles estavam deixando o primeiro amor. O Senhor Jesus ele até chama a atenção deles sobre isso, sobre esse ato que a igreja de Efésio estava deixando. Então a gente vê a mesma coisa que tem acontecido hoje em dia. As pessoas têm estado na igreja, porém elas têm estado afastadas de Deus ao mesmo tempo. Elas não têm estado no caminho de Deus, não têm estado na direção de Deus e não têm estado fazendo a vontade de Deus. E ainda se diz servas, se diz filhas dele. Observação, se diz filhas. Porém, a gente só vai ser um filho, um servo de verdade do Senhor Jesus, de Deus, se a gente fazer a vontade dele. Ora, qual é o servo que não faz a vontade do seu Senhor? Qual é o filho que não procura agradar o seu pai? Não é mesmo? Então, ovelhas perdidas são aquelas que estão até mesmo na igreja, porém têm se desviado do caminho de Deus. Uma observação que o próprio Deus aqui ele diz que até os seus pastores os fizeram errar. Tem pastores que de certas denominações que até mesmo querem levar a pessoa a caminhos errados. Eles ficam falando a palavra totalmente distorcida. Porém, não é literalmente pastores, também pode ser amigos, familiares, que sempre querem levar aquela pessoa ali para o caminho errado. E quem faz isso não é a própria pessoa, é o próprio diabo que usa aquela pessoa para fazer aquela outra se desviar da presença de Deus. E esse plano do diabo tem acontecido, principalmente com aqueles que não estão na fé de verdade. Que elas são muito fáceis e totalmente simples de se desviarem dos caminhos de Deus, facilmente. Todos os que se achavam as devoravam. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como as de valente herói, e nenhuma a tornará sem efeito. Temos aqui no versículo 8 que diz aqui: sede como os bodes dentro do rebanho. Ou seja, tem aqueles que se dizem cristãos, mas não estão na presença de Deus de verdade. São bodes, considerados pelo próprio Deus aqui, são bodes. A gente tem que entender assim, há dois times, a de ovelhas e as de bodes. Qual você tem estado, meu amigo? O bode, se você perceber, é aquele animal que é muito difícil de ser domado. Até principalmente quem já cuidar, domar um bode, é quase difícil. Na verdade, é difícil, né? É difícil. Porque é um bicho nervoso, é um animal nervoso, bravo, revoltado em tudo. E ele não se preocupa se ele quer fazer a vontade ali do seu dono ou não. Ele só quer fazer a vontade dele mesmo. E às vezes ele pode até agredir, se for necessário. A ovelha não, a ovelha obedece à voz do seu pastor. Quando eu falo pastor, não estou falando de cargo não, de aquele que tem cargo. Eu estou falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Não diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Então, nosso pastor não deve ser o ser humano. Tem gente que tem feito seu pastor um ser humano. Aqui só aquele que vai ter um cargo, que prega no altar. Não é isso. O próprio pastor ali de Tito, ele está levando a pessoa a crer no verdadeiro pastor, que é o Deus. Deus ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas dele. Mas se a gente não faz a vontade dele, que ovelhas seríamos? Vamos dizer assim, que ovelhas nós seríamos? Nós somos bodes com máscara de ovelha. Essa é a realidade. A gente pode estar na igreja, meu amigo. Entenda? A gente pode estar na igreja. Mas se a gente não faz a vontade de Deus, a gente é um bode.
Essa expressão, a gente tem um bode com máscara de ovelha, ou de ovelha de Cristo. Mas olha só, tanto que isso é revelado. É revelado. As próprias atitudes da pessoa mostram que ela não tem o Espírito Santo, mostra que ela não é de Deus de verdade. E aí, meu amigo, qual time você tem estado? O time daqueles que são ovelhas do Senhor Jesus ou bodes desse mundo que faz a própria vontade, hein? Isso aí é você mesmo que pode julgar. Não é o ser humano, não é eu, é você mesmo que pode se auto-julgar. Continuando, diz: a caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vós alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança. Porquanto vos engordastes como novilha no pasto, e mugistes como touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Olha só. Nesse último versículo aqui eu lembrei de uma coisa. Deus ele deixa claro uma coisa aqui. Que as mães ali teriam vergonha, né, de ter dado a luz, né? Principalmente aquele povo, né, que faz totalmente... na época lá que as pessoas roubavam, assim, saqueavam lugares, faziam guerras em cidades. Eu pensava assim, imagina os pais, né, daquelas pessoas. Porque tem os pais. Eles veem que ali a pessoa tá ali fazendo guerra, fazendo isso, aquilo. Até parentes mais próximos, a gente dá uma observação assim. Hoje em dia a gente só vê a pessoa, familiares, pais que estão sofrendo por ver o filho nas drogas, por ver o filho roubando, por ver o filho fazendo totalmente aquilo que é errado, aquilo que é crime. Aí eu penso também, imagina Deus vendo aquele que se diz servo, que se diz filho dele, fazendo a vontade dele mesmo, fazendo aquilo que é errado e contra a palavra de Deus. Deus ele não obriga ninguém, meu amigo. A pessoa que quer se tornar filha, ela mesma que quer se tornar. Deus ele convoca, ele chama, ele convida cada um para se tornar filho. Porém, a pessoa que quer decidir, ela que decide se ela quer largar o pecado, se ela quer largar o erro, se ela quer largar a vida errada para servir a Deus e se tornar um verdadeiro filho e uma filha dele. Porém, meu amigo, uma coisa que você tem que entender, se você não quer se tornar filho dele, você também não pode ficar dentro da própria casa do Senhor fingindo que é um filho dele. É assim que funciona. Deus ele sabe quem são deles e quem não é dele. Ele sabe muito bem. Não adianta você tentar enganar Deus, não adianta você tentar enganar o pastor. Você pode estar enganando o pastor, o seu amigo, um obreiro, um familiar. Porém, você não vai enganar uma pessoa que é impossível você enganar, que é o Deus. É impossível, meu amigo, você enganar o próprio Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas. Meu amigo, decida você mesmo. Não estou te obrigando. Decida-se você mesmo se você quer ter uma vida com ele. Se você quer ter uma vida transformada. Se você quer se tornar uma ovelha dele. E ele vai ser o seu pastor. Mas basta você decidir. Mas nesse momento, meu amigo, nesse momento, você pode estar pensando no seu futuro, Vinícius, eu quero mudar de vida. Eu quero largar o pecado. Mas se você passa. Mas pense agora nesse momento agora mesmo. O que você tem sido? O que você tem sido? Ovelha ou bode? Ovelha ou bode? Você deve se auto-responder e se auto-corrigir. E é você mesmo que decide se você vai continuar sendo um bode ou você vai decidir mudar de bode para se tornar uma ovelha do Senhor Jesus. Amém? É você que próprio decide. Coloque isso na sua mente e você vai ver. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.